Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom receber você para mais uma escola bíblica especial. Nós vamos conversar hoje sobre como batalhar pela fé. Algumas coisas da vida, se não quase todas as coisas da vida, é muito importante que a gente batalhe. As lutas trazem uma sensação real de que a gente fez parte daquele processo, de que a gente realmente se envolveu diretamente com aquilo, se engajou diretamente com aquela situação. A batalha da vida é uma batalha constante pela família, pelos filhos, pelo trabalho, pelas relações, pelos relacionamentos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a batalha da fé e como ela acontece. E a gente espera você logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para conversarmos sobre a lição de número 12. Temos conversado na lição A Defesa da Verdade em Tempos de Confusão, chegando praticamente na penúltima lição desta série. Em breve você vai participar com a gente aqui de uma nova série de estudos. Nós entramos na carta de Judas, a carta que Judas escreve, e estamos chegando basicamente ao seu final para conversarmos sobre esse tema, a batalha pela fé. Como batalhar pela fé, a necessidade de lutarmos pela fé diante dos falsos profetas, diante dos falsos testemunhos, daqueles que estão vivendo às vezes dentro do nosso ciclo e por outro lado, tem desviado pessoas do caminho da fé, do caminho da verdade, de acordo com as propostas de Judas. Ele vai dizer como isso pode ser feito, como a gente deve fazer essa batalha. Para isso, eu quero te convidar a compartilhar esse link, a curtir essa postagem e também mandar aí para todos os seus amigos no WhatsApp, aquelas pessoas que gostam, que amam o estudo da Palavra de Deus, para juntos nós participarmos desse momento tão importante. Nós estamos aqui no estudo de número 12 com o pastor Wellington Varjão, que é um privilégio recebê-lo novamente aqui. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo. Cumprimente aí os nossos queridos que nos assistem. Amém, pastor. Paz do Senhor. Paz do Senhor aos nossos irmãos que nos acompanham na TV Viva a Promessa. É uma honra estar aqui novamente na Escola Bíblica Especial para falarmos aqui sobre esse tema tão importante. Muito bem, vamos lá. A batalha da fé. Parece que a carta de Judas é uma carta pequena, né? Talvez uma das menores, um dos menores livros, das menores cartas do Novo Testamento e que dirá de toda a Bíblia, né? Mas parece que esse tema é o tema quase que central da carta, né? A batalha pela fé, né? Ele falou que ele gostaria de ter escrito sobre a salvação, né? Compartilhada, sim, mas ele precisa desviar a sua atenção para falar sobre a batalha da fé, né? Parece que esse tema é o tema central de toda a carta, não? Verdade. Judas, ele, quando começou a escrever a carta, no versículo 3, ele disse: amados, eu procurei escrever a vocês com toda a diligência acerca da salvação. Isso. Mas tive por necessidade de vos exortar a batalhar pela fé. Então, é de fato o tema central da carta de Judas, é o tema da lição de hoje, batalhar pela fé. Muito bem. E aí a gente está chegando ao final da carta aqui, os versos 21 e 22, que baseia aqui o estudo dessa lição. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. De alguma forma, esses versos, eles vão nos ajudar a entender aqui esses aspectos do como, né? Porque que temos que batalhar pela fé é algo que é líquido e certo em toda a Escritura. Agora, essa lição vai focar na ideia do como a gente deve fazer isso. A primeira questão, ela vem baseada na ideia do primeiro conselho de Judas para batalharmos pela fé. Comente o primeiro conselho dele. Baseado na ideia de lembrar das palavras dos apóstolos. O que esta expressão significa? Presente no verso 17 da carta.
É isso aí, pastor. Judas começa aqui falando, no verso 17, o senhor falava que era uma carta pequena, né? Mas quando a gente estuda essa lição em particular, tem de forma sistematizada lá, até progressiva, toda a questão do preparo, toda a questão da conscientização que estamos numa batalha, também da defesa e do contra-ataque. Então, a carta é pequena, mas ela tem ali, como se um técnico estivesse treinando, né? Os irmãos, a igreja, o time, vamos usar essa expressão. A gente acaba encontrando muita coisa nessa carta, muito útil para a gente. Só dos versos 17 ao 23, que é a lição de hoje, tem aqui várias verdades que são importantes para a igreja de hoje. No primeiro conselho que Judas deixa aqui para os seus leitores, podia ser leitores, a carta é considerada uma carta geral, não é? Uhum. Mas pelo modo que ele escreve, ele se dirige aos irmãos, meus irmãos, amados. Parece que ele tinha também alguns leitores ali da sua época, ou alguns irmãos dos quais ele presidia ou estava junto com eles. Então, ele direciona a esses leitores, a esses irmãos, a esta igreja, dizendo a eles que era importante ter a conscientização dessa batalha. Esse é o primeiro conselho de Judas. Ele vai dizer assim: lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que a carta de Judas foi escrita mais ou menos lá por volta do ano 80 depois de Cristo. Já é um bom tempo, já foram 80 anos depois de Jesus. Nós entendemos aqui que já teve um período considerável para que começasse a se cumprir essa predição de Jesus. Jesus foi a primeira pessoa no Novo Testamento a fazer essa previsão, lá em Mateus 7, que viriam falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Ele chega a dizer que eles viriam, inclusive, disfarçados em pele de ovelha. Então, não era fácil. Eles tinham que ter a conscientização, ter o discernimento. Jesus disse isso para os discípulos apóstolos, falaram essas mesmas palavras do mestre, que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. E agora Judas, ele está próximo aqui dos apóstolos, mas ele não é um apóstolo. Nós vimos isso nas lições passadas, né? Ele se converteu posteriormente à ascensão de Jesus e ele usa ali o ensino dos apóstolos. Embora ele também seja um líder na igreja, e a gente percebe que ele é um líder, está escrevendo a carta, mas ele, assim como outros irmãos que se convertem depois, eles são solidificados na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Os apóstolos eram fiéis. Ao usar essa expressão, a gente entende que a igreja tinha por grande consideração a doutrina dos apóstolos. E ele vai dizer para os irmãos, para que eles possam entender que está se cumprindo, chegou os falsos mestres, Jesus alertou que viria, os apóstolos alertaram que viria, chegou o tempo. Então, Judas está basicamente dizendo aqui que eles precisam tomar consciência de que estão numa batalha. E ele fala, olha, vocês... tem um autor que vai dizer que essa expressão dele, lembrai-vos do que os apóstolos disseram, do que a doutrina dos apóstolos disse, chamando eles para a realidade. Olha, chegou a realidade, está acontecendo, então estejam atentos, estejam alertas, vocês sabiam que isso aconteceria, então não baixem a guarda. É mais ou menos isso que Judas está ali já falando para os cristãos da sua época. Esse é o primeiro conselho dele, ligando os irmãos, porque já chegou essa realidade. Sim, e essa presença apostólica na igreja, né? Ela é fundamental ali a partir de Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 1, capítulo 2, ali você tem essa ascensão de Jesus. Então, de alguma forma, Jesus já não está mais fisicamente com a igreja. Esses que andaram próximo dele, né? Que eu acho que agora, porque você tem ali grupos, você tem o grupo de 70, sim, você tem o grupo dos 12 e você tem o grupo dos 3, né? Ali Pedro, Tiago e João, principalmente. Alguns colocam André também, sim, né? Pedro, Tiago, André. Pedro, André, Tiago e João. Mas desse grupo, parece que toda a liderança da igreja parte deles por conta realmente desse convívio tão próximo, né? Tão íntimo que eles têm com o Senhor, e a possibilidade agora deles carregarem esse testemunho. Isso historicamente, tradicionalmente, mas mais que isso, porque aqui a gente não está falando de tradição, né? Está muito no comecinho, mas há uma certeza que os apóstolos carregam
aquilo que as verdades mais importantes por terem andado com o mestre. Sim. E aqui o autor ele vai, mesmo como você disse, muito bem disse, sendo um líder, é um líder que está submisso à voz, sim, à direção apostólica que a igreja recebe nos seus primeiros dias, não? E também algo que me chama a atenção aqui é essa expressão, né? E ele está falando da doutrina de Jesus, dos apóstolos, há esse entendimento de que eles vieram posteriormente, mas não significa dizer que são inferiores, porque os apóstolos eram imitadores de Jesus, como Paulo falou, né? Judas também quer que a igreja tenha esse mesmo entendimento. Ao fazer um contraste aqui, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras dos apóstolos, ele já está contrastando com esses falsos ensinos, com esses falsos mestres. Quer dizer, vocês não são esse tipo de gente, vocês são outras pessoas, vocês são amados, vocês são servos de Deus, vocês são amados por Jesus. Então ele já joga também, de certa maneira, a responsabilidade para esses irmãos, como se eles também tivessem condições de perseverar na doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então eu acho que encaixa bem agora a gente entrar na 2, porque a pergunta número 2 vai justamente pensar essas características dos falsos mestres, né? À luz de Judas 18 e 19, os versos, né, 18 e 19, quais eram essas características dos falsos mestres? Qual delas mencionadas mais lhe chama a atenção e mostra o quão os falsos mestres são perigosos? O que diz esses 2 versos para a gente, pastor Wellington? Os versos 18 e 19 dizem assim, lembrai-vos vou recapitular aqui o anterior, lembrai-vos das palavras dos apóstolos, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, seguidores de seus próprios desejos ímpios, são estes os que promovem divisões, sensuais e que não têm o Espírito. Então Judas está aqui elencando pelo menos 5 características desses falsos mestres ou dessas pessoas infiltradas na igreja. Tem um comentarista que disse que graças a essa passagem de Judas, nós podemos identificar com precisão falsos mestres, falsos ensinos na igreja. Quais são as suas características, porque elas acabam aparecendo. E o autor da lição, ele colocou aqui quais dessas chama mais a sua atenção. Pastor, eu diria que todas elas. Eu diria todas. Eu também fiquei olhando assim e falei, qual chama mais a atenção aqui? Eu diria todas, mas para não perder a salvação, sim, né? Para não ficar aí, para atender ao que o... Para não ficar em cima do muro, né? O nosso companheiro colega escreveu aqui a lição e ele pediu para a gente falar qual que chama mais atenção. Então, no meu entendimento, olhando aqui essas características, eu fui observando aqui, escarnecedores. Isso. A NVI traduz por zombadores. Parece que é mais uma questão interna, né? Externa, de quem está de fora, né? Que é zombador, que escarnece, fala mal do evangelho, ridiculariza a fé cristã. Então, a gente sabe que esse tipo de gente sempre existiu, sempre vai existir. Aqui tem os seguidores dos seus próprios desejos ímpios. Sabemos que os ímpios são entregues às suas paixões. Isso também aqui já é algo que nós esperamos, né? Sensuais. Esses sensuais aqui, a NVI, ela traduz por pessoas que se deixam levar por seu instinto natural. Então, não é naquele sentido de sensualidade, né? É no sentido mais de carnalidade. Acho certo. Que a Bíblia NBV vai dizer, vai chamar que são desejos pecaminosos da alma. Tem a ver mesmo com a questão da carnalidade. E a gente sabe que falsos mestres, de fato, são carnais. E tem também aqui, não possuindo o Espírito de Deus, nós de fato sabemos que essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Então, eu diria, na minha visão, aqui na minha opinião, essa outra opção aqui, é aqueles que são promotores de divisão na igreja. Eu acho essa característica mais grave, né? Porque promover divisão na igreja, tem um autor que comenta esse trecho aqui, fala que se não for tratado na igreja falsos ensinos ou atuação de falsos mestres, se não for barrada, consequentemente irá levar a rachas na igreja, as divisões na igreja. Então, eu considero essa aqui como a que mais me chama a atenção e a mais grave e perigosa característica dos falsos mestres. São aquelas pessoas que estão dispostas a promover divisão no corpo de Cristo. É interessante. Vamos recapitular para ficar bem claro para o pessoal que está em casa. A primeira característica que ele apresenta, então, são pessoas que o Eugene Peterson aqui na mensagem trabalha como não levam nada a sério. Sim.
São os escarnecedores. Escarnecedores. Né? Eles provavelmente, talvez, diante da igreja, talvez tenha uma pregação. Sim. O ensino, aqui não vai o mérito do ensino, se ele é verdadeiro ou falso. Mas nas conversas, parece que é alguém que a sua maneira de falar lhe condena, né? Sim. Tipo Pedro diante ali quando ele nega Jesus, né? Você parece Galileu, né? Isso, óbvio que não é o caso de Pedro ser um escarnecedor, né? Ainda que ele tenha negado Jesus naquele momento, mas assim, a sua maneira de se portar e falar escarnece do Evangelho. Sim. É isso. É isso. Qual que é a segunda? A segunda são seguidores dos seus próprios desejos ímpios. Essas coisas ressaltam, né? Ressalta. Ele, às vezes, é um homem casado, mas ele não se cuida em relação a isso. Sim. Ele é um homem que tem problemas, às vezes, com dinheiro. Sim. Os desejos da alma, né? Ele vai ter coisas que o condenam, né? Que as pessoas ficam sabendo e, de alguma forma, isso depõe contra o Evangelho. Sim. Líderes carnais, né? Líderes carnais depõem demais contra o Evangelho na medida em que eles estão sendo hipócritas com a sua fala, já são escarnecedores e seguem os seus desejos ímpios. Qual que é a terceira? Seria aqui os promotores de divisão. Promotores de divisão. É isso. Racham igrejas, né? Tem uma tradução, eu acho que uma única tradução vai dizer que eles dividem-se a si mesmos, eles se separam dos outros. Mas eu acredito, a maioria das outras traduções utilizam essa expressão, que eles promovem divisão na igreja. Então eu creio que essa seja até a característica mais grave e a tradução mais acertada. O NVI também vai nessa linha, né? Causam divisões entre vocês, isso, né? Isso. Eles vão jogando um contra o outro, isso. Criando os grupos internamente ali, talvez num outro contexto é o que Paulo enfrenta em Corinto, né? Sim. Quando lá tem um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Apolo, um grupo que se diz de Cristo, né? E Paulo tenta corrigir essa divisão, né? Isso. Demonstrando que todos são servos e que o único que dá o crescimento para a igreja é o próprio Senhor. Paulo enfrenta algo parecido, talvez ali em Corinto, né? Realmente é algo muito grave. Pessoas, eu sempre tive essa dificuldade desde adolescente, de pensar que como adolescentes, como jovens ali ainda imaturos, eu sempre lidei muito também com a liderança de jovens e adolescentes, aqueles que decidiam por fazer alguma coisa errada da sua vida naquele momento ali na escola, no trabalho, eu achava pior ainda aquele que arrastava outros, criando divisão no meio da mocidade, sabe? Isso aí. É um ponto muito específico, não é diretamente o que está aqui na lição, né? Mas para mim era muito mais justo aquele que, ao sair ou ao fazer alguma coisa errada, ele decidia por si só e deixava os outros em paz. Então assim, não concorda? Não é aqui o seu lugar? Que seria talvez a outra tradução, né? Ele mesmo se divide, ele sai. Isso para mim até que de alguma forma é justo, né? Não quer ficar aqui? Não faça o que eu faço, né? Isso, mas o que fica fomentando, o que fica criando clima, o que fica fofocando, o que fica jogando um contra o outro, o que fica semeando essa discórdia, essa divisão, esse é muito prejudicial. Ele não quer ficar sozinho, né? Ele quer ter sempre gente do partidarismo, né? Quer ter sempre grupos apoiando os seus pensamentos. Aí a gente tem a tendência da própria alma e não ter o espírito, né? Isso. Eu acho que o não ter o espírito é quase que uma conclusão, né? É uma conclusão. Inclusive aqui, pastor, tem uma expressão sensuais no grego que é psíquicos, né? Que é de psique, tem a ver com essa ideia da vida humana, em contrapartida com o pneuma, que é o espírito que está em maiúsculo aí, que é o espírito de Deus, né? Tá. Então são pessoas simplesmente carnais, levadas por sua própria natureza natural e pecaminosa. Entendi, é isso. Essas são características muito marcantes mesmo que deveríamos ter atenção. A questão 3. Além do item 2, né, para quem tem a lição bíblica física aí nas mãos, e os textos bíblicos citados de Judas 20, 21, como se conservar no amor de Deus, de modo a se preparar para a batalha. Muito bem, vamos ler aqui os versos 20 e 21.
Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim como nas passagens anteriores aqui, Judas estava descrevendo as características do erro, dos falsos mestres, agora ele vai descrever as características dos santos, das pessoas boas, dos que servem a Deus. E aqui vai dizer pelo menos 3 disciplinas espirituais pelos quais caracterizam aí pessoas que estão conservadas em Cristo, que é edificando, orando e esperando. E no texto original lá é um particípio presente, indica que é uma ação contínua. Eles precisam estar sempre se edificando, orando e esperando e aguardando a volta de Jesus. Então, cada uma dessas disciplinas espirituais deve fazer parte do povo de Deus. Novamente tem aqui aquele contraste, né? O mesmo contraste do verso 17 aparece aqui nesses versos 21. Mas vós, amados. Então, está sempre contrastando com as atitudes dos falsos mestres, dos falsos cristãos. E aí, poderíamos destacar aqui cada uma delas, edificando-se. Uma outra tradução seria conservando-se, fortalecendo-se. Judas está pegando uma imagem aqui, provavelmente a mesma imagem que Paulo e Pedro já utilizaram ao comparar a igreja com um edifício. Nós vamos nos edificando, porque nós somos uma casa em construção, um templo que é edificado. De certa maneira, até diria que na vida cristã, ser um edifício significa dizer que nós não construímos a nós mesmos, mas nós somos construídos, nós recebemos de Deus essa condição. E aí, quando fala edificando-se na fé, de fato, significa que não são obras humanas, mas é uma obra divina. E é o próprio Espírito de Deus que nos edifica. Mas, de alguma forma, há a nossa participação no sentido de nós estarmos ali ligados ao Espírito Santo. E a vós mesmos, por isso o texto fala, né? A vós mesmos. Aqui a gente entende que, como disse certa vez Spurgeon, ele colocou uma fachada lá na porta do seu gabinete pastoral, conservando, serei conservado. Em outras palavras, me lembra aquela passagem que Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então eu entendo que esse edificando-se na fé tem essa dualidade. Tem a participação de Deus, que é Ele que de fato nos edifica, mas também tem a nossa participação no sentido de estar nele, para que isso possa ocorrer naturalmente. Além de estar edificado na fé, tem aqui a questão de orar no Espírito. Algumas traduções vão dizer, vão traduzir assim, orando no Espírito. Mas eu quero dizer que esse orar no Espírito não significa aquela oração que nós fazemos, por exemplo, com os olhos abertos, ficar aqui orando na mente, não significa exatamente isso. Pode significar num sentido mais amplo, mas o que eu quero dizer é que o correto aqui é dizer que orar com a ajuda do Espírito, ou no poder e na força do Espírito. Todo crente, ele precisa orar na força e no poder do Espírito, porque uma vez ou outra, se depender aí da situação, pode ser que nós permitamos que a nossa oração seja levada por nós mesmos, às vezes pelos nossos pensamentos egoístas ou nossas atitudes, às vezes contrárias à vontade de Deus. Orar no Espírito, é preciso estar cheio do Espírito para orar no Espírito. E só assim essa oração vai ser eficaz. Então, Judas está falando aqui para a igreja, não é simplesmente chamar ela para oração, mas ela está, novamente, assim como deveria estar em Cristo para ser edificada, ela precisa estar cheia do Espírito para ela orar pelo Espírito, para que assim essa oração seja eficaz e seja agradável a Deus e haja um resultado, né? E por último, mantendo a esperança viva, que tem a ver com aguardar a volta de Jesus. Ô Wellington, você está falando e eu estou aqui pensando, né? Às vezes a gente fala isso numa discussão de casal, às vezes com filho, às vezes entre amigos, né? Que alguém está agindo errado numa discussão, falando de uma forma ofensiva às vezes, zombando às vezes. E aí, você está certo nessa discussão. Vamos pensar eu e você aqui. Eu estou aqui, eu zombei, eu fui mal educado, eu fui ofensivo a você. E aí você se enerva e vai me responder à altura. Sim. Ficar nervoso comigo,
me ofender também, etc. Alguém, um terceiro, vai olhar essa cena e vai te chamar do lado e depois falar: naquele momento você perdeu a razão, né? Tem essa expressão que a gente usa, né? Tem isso mesmo. Você perdeu a sua razão. Você está certo, mas o Júnior errou comigo, ele falou assim comigo. Não, você está certinho, Elton, mas no momento em que você pagou na mesma moeda, você perdeu a razão. E eu acho essa pergunta fundamental para entender a batalha na fé, porque Judas, como Paulo, como Pedro, como Jesus, não nos ensina a pagar o mal com o mal. Não nos ensina a usar as mesmas armas que são usadas pelos falsos mestres. Porque é uma tendência. Às vezes, você que está me ouvindo aí, de repente tem uma situação na sua igreja local, uma situação na instituição, uma situação que te preocupa. E você está certo. Você não está errado de estar preocupado. Você tem razão com a sua preocupação. É legítimo, né? Isso, é legítimo. Mas o como, que é o tema dessa lição, a forma, às vezes nós queremos usar as mesmas armas. Falou mal? Vou falar mal. Foi grosseiro, foi ofensivo? Vou ser ofensivo. E esse texto, Wellington, ele mostra pra gente, Judas vem batendo pesado, né? Ele não deixa de bater pesado. Aliás, tem uma expressão no Eugene Peterson aqui que eu acho interessante, do verso 21 ao 22, falando: não pegue leve com o pecado. Não pegue leve com o pecado. Na tradução mais tradicional está a ideia de nem a roupa manchada do pecado é bom que fique perto, né? Ele é tão pesado, só que aí na hora dele falar do como permanecer na batalha, ele vai usar... Ele é amoroso, né? Começa dizendo amados, né? Então, vocês precisam edificar a fé. Então, assim, esquece eles, edifica a fé. Continua pregando o Evangelho, continua crescendo na pregação do Evangelho. Orar no Espírito. A forma como você trouxe é muito interessante. Não é só essa oração que a gente faz no carro, dirigindo de olho aberto. Isso. É realmente ter o Espírito. Porque eles não têm o Espírito de Deus. Olha que interessante. Eles não têm. Nós temos. Ou quem se acha correto tem. E se tem o Espírito, olhe no Espírito, confie na ação do Espírito. E aí ele fala: permaneça no amor de Deus. Eu acho assim, é a discussão assim. Então, voltando aqui no meu exemplo para você que está em casa, eu bati no Wellington, eu fui grosso, eu fui mal educado, eu passei do ponto, eu fui uma pessoa assim, me perdoa a expressão, um idiota. Mas o Wellington me responde com calma, com sabedoria, afastando o furor da discussão e, ao mesmo tempo, defendendo a verdade, porque ele está certo. É diferente, né? E essa palavra que o senhor acabou de usar aí, ela está aqui amarrando todo esse conceito. Ele fala o seguinte: olha, vocês vão batalhar pela fé santíssima. Então, ele usa essa expressão mais de uma vez aqui, né? Judas, ele faz essa diferença. É diferente, você disse. Então, a fé santíssima é diferente das outras fés que existem, né? Dos outros conceitos, dos outros conselhos, das outras filosofias. A fé é diferente, é uma fé que pertence aos santos. Assim como o sacerdote é diferente dos homens, assim como o templo ele é diferente também dos edifícios, assim como o sábado é diferente dos outros dias e Jesus é diferente dos seus opositores, o povo de Deus recebe uma fé santíssima. É algo tão precioso que a batalha por ela precisa ser diferente também. Então, perfeito, pastor, essa colocação aí. Nossas armas, Paulo que vai dizer isso, né? Nossas armas não são carnais. Não são carnais. Nossas armas são espirituais em Cristo, né? Então, esse eu acho que é o grande... para mim é o grande ponto aqui dessa lição, irmãos, é entendermos que essa batalha ela se dá com outras armas, não com as armas da maldade. Não com as mesmas armas que esses falsários utilizam. E aí a gente chega na última questão, porque agora então esse amor, né, que parece que apareceu aqui no final dessa carta, quais são os 3 tipos de pessoas que precisam de ajuda espiritual e o que podemos fazer por elas? Versos 22 e 23 diz assim, eu vou ler na Bíblia Viva, que ficou bem claro essa tradução. Tenham compaixão daqueles que duvidam. É um tipo de pessoa. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo. Já é outro tipo de pessoa.
E quanto aos outros, já é uma terceira, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Então aqui nós percebemos que Judas ele começa falando que nós precisamos ter atenção. Aquela pessoa que cuida de si mesmo, aqui agora há pouco nós falávamos que ele está edificando-se a si mesmo, a vós mesmo, versos 21. Somente depois que nós cuidarmos de nós mesmos, estivermos bem conosco mesmos, é que poderemos então cuidar dos outros. Isso é uma coisa interessante aqui, em Judas está na ordem progressiva, né? E aí ele vai dizer, para que nós possamos entender claramente aqui, que existem estratégias pastorais, eu gostaria de destacar isso aqui, pastor Júnior. Existem estratégias pastorais diferentes para pessoas diferentes. Ele vai elencar aqui 3 pessoas diferentes e 3 estratégias diferentes para ajudar esses irmãos. O primeiro aqui, segundo a maioria das traduções aqui, dizem que são pessoas que estão na dúvida. Então, aqui são pessoas que estão mais propensas a voltar para a fé genuína. Esses aqui estão mais fáceis, estão na dúvida. Então, requer ali uma demonstração eficaz para salvar essas pessoas do julgamento de Deus. Essas pessoas que estão meio perdidas, meio duvidosas, elas necessitam de ajuda, orientação, uma palavra bem direcionada, uma exortação eficaz. É questão de vida ou morte, às vezes, para essas pessoas. E aí tem uma abordagem de quem já cuidou de si mesmo, de quem é maduro, quem está preparado, quem está cheio do Espírito, vai conseguir trazer essa pessoa de volta à fé genuína. Depois apresenta aqui os que caminham para o fogo. A expressão diz arrebatando-os do fogo. Inclusive, significa usar uma força e tirar com rapidez. Você pegar algo que está queimando já, né? E você pega e tira do fogo, tirando literalmente do fogo. Então aqui pode ser que seja uma referência à cidade de Sodoma e a Corá, que foram comentados na lição anterior. Ele fala sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, que foi punido por fogo, e também Corá, que foi aquele que se rebelou contra Moisés, e o fogo do Senhor caiu também sobre Corá e seus seguidores lá no Antigo Testamento. Possivelmente uma expressão a pessoas que se rebelaram, que são de fato rebeldes, pessoas que... Há uma gravidade um pouco maior aqui para essas pessoas. E eu faço uma reflexão aqui. Será que nós podemos arrebatar esse tipo de gente do fogo? O autor de Judas está sugerindo que é possível arrebatar essas pessoas do fogo. E tem ainda um terceiro aqui, que se chama de os outros, no versos 23. Esses outros aqui, parece que é algo mais grave ainda, né? É difícil o grego nessa passagem, porque não deixa claro para nós se refere aos próprios falsos mestres ou a uma classe de pessoas que está numa situação já do lado deles e talvez até trabalhando por eles. Alguns vão sugerir que sejam inclusive os falsos mestres, porque os que a gente arrebata do fogo já são muito graves. Isso. Mas esses aqui seriam talvez até mesmo, quem sabe, os próprios, né? E isso, pastor, traz para a gente um senso de responsabilidade muito grande. Nós precisamos acreditar aqui que, se for por meio do verdadeiro evangelho e da fé genuína, ela é capaz de mudar, inclusive, pessoas que estão completamente perdidas. É interessante a sua fala, porque realmente parece que é uma escada, né? Não sei se para cima ou para baixo, né? Tá alguém ali na dúvida. Sim. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Tá certo. Parece que ele tá certo no que ele fala e tal, e ele tá ali na dúvida. Isso. Então, isso assim, há um processo de compaixão, de pastoreio, de paciência, de reconquista, de tomar café. E dá certo. Né? Quem já foi pastor dá certo. Né? Ora junto, e aí você aproxima de novo. Mas tem um que já foi, já desceu os degraus, né? E esse aí talvez há uma maior contundência na ação, né? Para tentar. Rapaz, você não está entendendo que... Sim, é uma contundência. E realmente o outro já está... A roupa já está manchada, já está queimado. E aqui ele ainda pede a tal da misericórdia, né? Isso. E você termina dizendo que a salvação para quem está completamente perdido. Quem me acompanha sabe disso, até no meu próprio ministério, né?
eu tenho uma leitura muito clara hoje do perdido, né, do secularizado, dessa pessoa que precisa alcançar o Evangelho, que ele está distante e ele precisa alcançar o Evangelho. Aqui nós temos o outro oposto. É o que era cristão, começou no caminho, sim, e se tornou um religioso com tradições humanas, aceitando falsos ensinos, criando divisão, sim, e aí ele está no outro extremo. Ele não é o secularizado, que não conhece. É aquele que Jesus chama de perdido mesmo, né? Aquele assim, ó, esse, eu vim buscar e salvar esse que estava perdido. Em várias situações nos evangelhos, Jesus está nessa posição, né? Com publicanos, pecadores, bebedores de vinho, gente que era de má índole, má fé, entre o povo, entre os fariseus, e Jesus está dizendo, eu vim salvar esses aqui. Mas Jesus também veio salvar. E a igreja, esse evangelho que serve para o perdido secularizado, é o mesmo evangelho que serve para o perdido religioso aqui que está causando divisão dentro da igreja. É muito interessante isso. Esse outro olhar, né? Tenha paciência, tenha misericórdia, arrebate do fogo. Isso. Com temor, porque a roupa dele está muito manchada, você não pode se manchar. Mas, ao mesmo tempo, assim, há uma missionalidade, né, por falta de outro termo, de buscar essas pessoas de novo para o verdadeiro evangelho, né? Eu penso assim, pastor, como é que a igreja pode dizer que ela professa que ama a Cristo se Cristo é aquele que era amigo dos pecadores? Uhum. Em contrapartida, às vezes, nós nos tornamos exclusivistas e amamos somente aqueles que são nossos amigos. Então, a igreja que ama a Cristo, a igreja de Jesus, ela vai ter que ter essa preocupação com o interior da cidade, com o campo universitário, com o campo missionário mais difícil que existe. Tem que fazer parte também do nosso compromisso, porque Jesus tinha compromisso com essas pessoas em todas as esferas da sociedade, sem dúvida alguma. E mesmo com esses, né, que talvez nós pastores, né, esses que trazem estragos na igreja, né, no corpo. Esse secularizado, ele está lá fora. Então, sim, a gente vai buscar, vai tentar. Isso. Se ele não vier, pelo menos ele está lá fora, ele atrapalha pouco. Vamos pensar assim, né? Mas quem está dentro, para quem é pastor, por vezes atrapalha muito, né? Sim. Mas mesmo assim, é pedido para essas pessoas amor. Eu aprendo uma nova lição hoje aqui, porque a gente precisa ter amor por essas pessoas que, por vezes, causam essa divisão interna, com todo cuidado, né? Tem a expressão com temor, né? Parece que há uma certa moderação nessa misericórdia, né? A gente precisa ter atenção para não incorrer no mesmo erro, né? Tem uma tradução que diz que é preciso ser feito isso com discernimento. E a gente precisa entender que a verdade precisa ser falada para essas pessoas que estão completamente perdidas no erro. Jesus pregou aos espíritos em prisão, que é uma referência à forma como Jesus, por meio do Espírito Santo, usou Noé, pregou para aquelas pessoas que zombavam de Noé e que nem se salvaram, né? A história termina e eles se perderam, mas eles ouviram a mensagem, foi pregado para eles a mensagem. Quem sabe eles não teriam entrado na arca, a mensagem foi pregada e eles se tornaram indesculpáveis diante de Deus. Então eu acredito que, de fato, nós precisamos incluir na nossa ação missionária, na nossa luta do Evangelho, pessoas que, como os coraitas ou os sodomitas, já que há essa referência aqui também, né? Ou as pessoas da época do dilúvio, são as pessoas mais perdidas que nós encontramos na Bíblia. Mas o Evangelho, a mensagem de arrependimento, a chance e a oportunidade foi pregada, e a igreja deve ter também essa mesma mentalidade. Amém. Muito bem, pastor Wellington. Foi muito bom esse estudo. Ele é muito edificante. Acho que é um estudo muito importante para ser feito nas nossas igrejas locais, porque ele tem lições muito preciosas sobre a batalha na fé, né? É muito bom, muito obrigado pela sua participação. Para encerrarmos com os olhos na vida, né? Sim. Tem duas expressões aqui que são quase contraditórias, né? Mas se tratadas no equilíbrio, elas se completam, né? Ao batalharmos pela fé, sejamos contundentes frente aos falsários. E a segunda, ao batalharmos pela fé, sejamos compassivos frente aos duvidosos. Há uma contundência quanto ao erro. Sim. E há uma compassividade, uma compaixão
para com essas pessoas que estão sendo levadas pelo erro, que estão sendo dominadas pela dúvida ou pelo erro, como a gente viu essas 3 classes, pelo menos aqui, de pessoas citadas por Judas que precisam da misericórdia de Deus. Eu queria deixar essas palavras finais para você, pastor, em cima dessas 2 aplicações aqui, suas palavras finais à nossa audiência, sim, irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos assistem, e ao final, por favor, ore para que a gente encerre esse estudo. O apóstolo Judas, ele usou uma expressão dizendo: lembrai-vos do que os apóstolos disseram, que nos últimos tempos aconteceria esse tipo de coisa. Os últimos tempos, ele é compreendido na teologia a partir da vinda de Jesus até a sua segundo retorno, já conta como os últimos tempos. Desde então, a igreja tem lidado com falsos mestres, com zombadores do evangelho. Não é uma novidade, não foi novidade para o povo leitor de Judas. Judas está dizendo para eles que não era novidade que estava acontecendo. Vocês se lembram? E se acontecer, aconteceu. Então a igreja, da mesma forma, hoje, quando ela é boicotada, quando o evangelho é colocado aí em mais uma das verdades relativas, a gente entende que hoje é difícil essa batalha pela fé, ainda mais nos dias de hoje, segundo Paulo falando a Tito lá, né? Algumas pessoas vão afirmar que conhecem a Deus, mas os seus atos, na verdade, negam, são abomináveis, desobedientes. Esses falsos mestres que vêm aí em pele de ovelha, nos dias de hoje tem sido até mais difícil, porque a gente está vendo que há, nos últimos tempos, uma intensificação, e acho que isso é normal, que ao se aproximar a vinda de Jesus, se intensificaria mesmo falsos ensinos, falsos mestres, falsos evangelhos. Então, tem tantos, e se torna uma batalha difícil para a igreja. Mas a igreja de Jesus, ela, como nós falamos, destacamos aqui essa diferença. Ela tem um Espírito de Deus. Uma vez alguém muito preocupado e alguém muito sincero, relacionado a esse campo de defesas da verdade. Hoje em dia as pessoas discutem na internet e aquela discussão toda aí, cada um termina a discussão e cada um continua sendo dono da razão. Uhum. Parece que não dá em nada, porque a verdade está relativa e todo mundo ela tem ali o seu posicionamento. De modo que a gente fica confuso, alguns ficam confusos nesse meio, nesses tempos atuais. E alguém disse assim: como que eu vou saber de fato quem está com a razão? Como eu vou saber qual é a verdade? Chegou a dizer isso. Qual é a verdade? Porque um fala, outro fala e a gente não sabe dizer qual é a verdade. Será que a gente não está sendo enganado, levado pelo erro, pelos falsos ensinos? Eu diria, como uma palavra de conforto para os nossos irmãos estudantes da escola bíblica, que Jesus disse assim, que o Espírito Santo, ele viria e ele seria aquele que nos guiaria em toda a verdade e por meio da verdade. Então o trabalho do Espírito Santo não é outro senão conduzir a igreja na verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus pode descansar que estará caminhando de fato na verdade verdadeira. Amém, muito bem. Ore para a gente encerrar, pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de grande bondade e misericórdia, te louvamos por mais esse estudo da Palavra de Deus, mais esta série de lições tão abençoadoras, tão edificadoras para a vida da igreja. Nós oramos para que a igreja entenda o sopro do Espírito, assim como Judas, que começou a escrever a sua carta na intenção de falar sobre a salvação. No entanto, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a escrever sobre a batalha da fé. Que a igreja também entenda o sopro do Espírito. Eu oro para que o Espírito sopre sobre a igreja, para que o Espírito traga discernimento na igreja nas áreas de sua atuação, como ela deve se portar nos tempos e nas ocasiões. Eu oro para que nós tenhamos o Espírito de Deus na igreja, para que os líderes sejam sensíveis à atuação do Espírito Santo, porque Ele é o único Senhor, dono dela, e Ele a conduzirá triunfantemente até o final. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Wellington. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Foi um privilégio ter a sua participação, a sua presença nesse estudo. Compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo tão precioso da Palavra de Deus. E semana que vem a gente se encontra para a última lição desta série. Nós encerraremos esta série e logo aí vem uma nova série de estudos para a Escola Bíblica Especial. E a gente aguarda sempre você junto aqui com a gente, participando, sendo edificado pela Palavra de Deus.
Tenha uma boa semana, uma boa continuação da sua semana, um bom estudo desta lição aí neste final de semana e que Deus te abençoe.